Cara, vamos lá. Eu amo arte, eu amo música, eu acho que através dela você consegue fazer absolutamente tudo. É uma coisa tão versátil que, ao mesmo tempo que você consegue acabar com a carreira através da arte, você também consegue salvar uma carreira através da arte. Então, independente de quem seja, você gostando ou não do artista, vale a pena conferir o que ele vai entregar criativamente falando. Porque quando você é fã de arte primeiro, você consegue admirar alguém entregando uma obra de qualidade, mesmo que você não curta a pessoa que está por trás. E é exatamente por isso que eu estava ansioso para ouvir Iceman. Eu estava muito curioso para saber se o artista mais popular dos últimos 10 anos ia conseguir se recuperar de uma das maiores humilhações que a gente já viu. Até porque a única forma que ele tinha para conseguir isso era justamente através da música. Não era com entrevista, não era com processo, era com a obra de qualidade. Eu acho que dá para falar que esse álbum até agora é o mais aguardado dessa década. Só que esse projeto tinha uma missão maior. Não era pegar top 1, até porque isso é fácil para um artista do tamanho do Drake. A missão desse álbum era separar o Drake da sua última polêmica, dissociar sua imagem do Kendrick. Então, finalmente, depois de um ano promovendo a obra, o dia 15 de maio chega e o Drake faz uma escolha que mostra como ele não aprendeu absolutamente nada com o que aconteceu 2 anos atrás, por um motivo simples que você vai entender. O Drake sempre foi o top 1 na última década, ele lançava uma porrada de música o tempo inteiro, alimentava a indústria com mais e mais produto, era tanta coisa que foi ficando cansativo, porque deixou de ser arte e virou algo genérico, feito só pra manter a posição de artista mais ouvido. Era sempre ele rimando sobre a mesma coisa, e quando queria deixar de ser o Drake melódico e virar o Drake egocêntrico, por assim dizer, ele sempre falava a mesma coisa, que era o top 1, que batia recorde, por aí vai. Dá pra saber o exato momento que aconteceu essa virada de chave na carreira dele. Até certo ponto, o Drake seguia o que o artista deveria fazer. Você aparece quando de fato tem algo a falar, tem algo a mostrar com sua arte. Por isso, tinha um intervalo entre cada álbum. Você trabalhava para entregar um projeto de qualidade, um que você de fato tem o que falar. Com o tempo, você vê que o Drake trocou qualidade por quantidade, e de fato você quebrava recorde atrás de recorde. Mas e aí, o que você tem a dizer? Qual projeto dos últimos 5 anos virou um clássico como Take Care? Então, conforme o tempo foi passando, cada projeto soava mais preguiçoso e mais repetitivo. Era sempre ele falando sobre a mesma coisa. What top 5 you smoking on, Kendrick? Cause my top 5 is Drake, 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 Drake. If we broke it off, then you know it wasn't painless. If she got a watch, then you know it's not a A primeira música de Views é sobre pessoas que traíram ele e não são mais amigos. Esse álbum tem 10 anos. Uma década depois, o Drake continua rimando sobre a mesma coisa, só que ele ainda era o top 1 pelos números. Mas em 2024 a gente viu que número não significa nada no hip hop. O Kendrick segue no caminho totalmente oposto do Drake. Ele desaparece e só volta quando tem algo a falar. O cara chegou a ficar 5 anos sem lançar um álbum, e quando ele voltou você entendeu o porquê ele ficou esse tempo sumido. O cara tava resolvendo os próprios problemas. É um artista que não troca qualidade por quantidade, e foi exatamente isso que tornou a disputa de 2024 tão icônica. Era uma prova se até mesmo no mundo atual a qualidade consegue bater a quantidade. O resultado você já sabe, o artista que era top 1 em números sofreu um amasso colossal. E fazendo parte direta daquilo, sendo o cara que sofreu com a disputa, você imagina que o Drake vai entender que número não é tudo, que chega um momento que o público quer algo de qualidade, que é algo que você consiga se relacionar, até porque arte é sobre isso. Mas daí chega o dia 15 de maio e você percebe que o Drake não entendeu absolutamente nada. O que você achou que seria um projeto, na verdade, eram 43 músicas que depois de ouvir tudo parece que foi feito só pra ter número. Só pra quebrar recorde e criar essa falsa imagem que, porque tem número, é de fato bom, mas eu vou chegar lá. Se você não entende inglês ou se você consome arte sem se importar muito com o que a pessoa que criou aquilo quer passar, eu acho que você vai curtir essas 40 músicas. Eu particularmente não consigo. Pra mim, arte é alguém querendo transmitir algo, seja uma mensagem, uma emoção, qualquer coisa. Esse conteúdo aqui é eu querendo transmitir um sentimento que eu tive ouvindo isso. Eu tô te contando uma história baseada na experiência que eu tive. Na minha concepção, a última coisa que o Drake deveria fazer é voltar no assunto de 2 anos atrás. Você perdeu, vida que segue. Não vale a pena voltar no assunto porque não é um debate, não é algo discutível se ele ganhou ou perdeu. E tudo bem, eu até entendo uma música ou outra ele falar sobre isso porque com certeza mexeu com o Aubrey, que vai além da persona Drake. Só que daí ele lança um álbum inteiro sobre isso. O projeto mais aguardado da carreira é remoendo a derrota indiscutível. Só que os problemas pessoais do Aubrey, os traços mais
questionáveis da sua personalidade que transparece na arte que ele cria é uma das coisas mais irritantes desse projeto. No caso, uma síndrome de vítima que tá no álbum todo. Dá pra resumir essa obra em 3 palavras: obsessão, vitimismo e delírio. Guarda essas 3 palavras que você vai me entender conforme a gente avança. É interessante porque a primeira vez que eu ouvi esse álbum, eu salvei 5 músicas, numa obra com 18 faixas. Só que a parte interessante é que dessas 5, 4 delas estão entre as 7 primeiras, porque como o Drake parece falar sobre a mesma coisa o álbum inteiro, com o tempo fica cansativo, fica chato. Você não tem muito o que falar, mas precisa de quantidade, parece que é isso. A obsessão do Drake em se autoafirmar o maior, se autoafirmar melhor que o Kendrick por números, fica visível na capa do álbum. Você escolheu como capa de um projeto a luva que você comprou do maior artista da história, numa tentativa de se comparar como se fosse o Michael do hip hop ou algo do tipo. É uma obsessão que não tem sentido. Algumas barras desse projeto são inacreditáveis, porque assim, a melhor forma de tratar seus próprios problemas, principalmente depois da disputa que reforçou suas próprias inseguranças, como o sentimento de ser traído por amigos que o Drake repete há uma década, é através de terapia. Coisa que aparentemente ele estava fazendo, só que daí, algumas linhas depois de falar dos seus próprios traumas, o Drake diz que não presta atenção na sua terapeuta porque ela é muito gata. E é isso. Seria uma barra engraçada se ele não estivesse chorando há 3 linhas atrás. E piora, porque olha essa parte, mano, olha essa merda. O cara rimou Iceman com Niceman, e que ele era um cara legal e agora ele é frio. Cara, é basicamente o antes eu sofria, hoje eu sou fria. É literalmente isso, percebe como é cansativo? Parece um adolescente chorando porque as coisas não aconteceram como ele queria, só que esse mano tem 40 anos. Make Them Pay tem um sample maravilhoso, é uma música incrível que conforme vai avançando fica chata. O beat é bom, o sample, como eu disse, é incrível, só que como o Drake passa a música inteira chorando e falando coisas sem sentido, fica cansativa. A síndrome de vítima fica tão presente nessa obra que tem uma parte onde o Drake insinua que estão tentando derrubar ele porque ele é judeu. E eu me recuso a comentar sobre isso. E depois ele fala que o Drake inocente se foi por causa da treta e que a gente nunca mais vai ver esse Drake de novo. Cara, que Drake inocente? Você tem 40 anos, mano. Ou então a linha falando que o karma tá do lado dele, mas o karma também é cego, talvez porque ninguém do outro lado tenha sofrido algum tipo de karma. Pô, cara, de onde o Drake tirou que ele é vítima? Será que ele esqueceu que Family Matters, o cara acusou o Kendrick de bater na esposa e que seu filho não é dele? Tipo, não foi uma coisa unilateral. Tanto ele quanto o Kendrick falou coisa absurda. A diferença é que um foi melhor que o outro. E é cansativo essa síndrome de vítima, como se ele fosse um coitado que foi atacado de maneira covarde. Porra, mano. Ao decorrer do álbum, Drake revisita algumas obsessões de décadas, como ele falando da Rihanna, que puta que pariu, ela não te quer, cara. A mulher tá indo pro 4º filho com o mesmo cara, tem uma família feliz e tá seguindo a vida dela. Daí o Drake mordido ataca o A$AP Rocky, falando que a Rihanna nem divulgou a música dele, o que é mentira, mas cara, é um bagulho tão cansativo que nem dá vontade de comentar. Só que ainda tem a parte do delírio, onde o Drake tenta parecer que não se importa com Kendrick, que não liga pro que aconteceu, que nem se lembra do que foi dito. Você fala que não se importa e passa o álbum inteiro chorando, pra na última música falar que nunca vai esquecer aquele mês. Porra. Enfim, esse delírio onde o Drake tenta criar uma realidade paralela fica visível em um dos clipes, onde ele taca fogo na fazenda cheia de celular tocando No Like Us. Pô, camarada, tipo assim, será que em algum momento ele parou pra ver a reação de pessoas a essa música? Vê qualquer react dessa faixa e você vai saber o porquê é o hit. Só que o Drake continua nesse mundo de fantasia de que ele só perdeu por causa de bot. Fora a história do processo que, mais uma vez, foi um processo por difamação em uma música. E você fala que tá processando o homem, não o rapper. Onde você processar uma música por difamação é bom pro hip hop. Entende como não faz sentido? Nesse projeto, sempre que o Drake parece seguir em frente e ir para um outro caminho, deixar o passado para trás e fazer arte, ele sempre acaba voltando pro mesmo assunto. Sempre acaba voltando pro Kendrick, ele simplesmente não consegue superar. Tem uma reação que deixa isso bem claro, onde a primeira parte da música é o Drake rimando no beat muito maneiro. A faixa em si passa uma vibe maneira, só que daí tem uma troca e começa um beat característico da costa oeste, para tentar ser algo comparável com No Like Us ou outras faixas mais recentes do Kendrick, que é nessa vertente. Com o Drake falando, eu vou te mostrar como faz isso. A reação deixa explícito, sempre que parece avançar pra algo novo, ele volta pro mesmo assunto. Wait, no. Iceman é tudo que o Drake não deveria fazer.
2 anos depois o cara tá respondendo barra de Euphoria. Puta que pariu. Isso depois de falar que não se lembra de nenhuma linha. Quando você lança 3 álbuns, 43 músicas, você de fato vai ficar no topo. Vai ser o que mais tem números, só que por outro lado, a avaliação é essa aí. Tanto de crítico quanto de público, é um álbum médio. O projeto mais aguardado da carreira é nota 5, e por culpa sua. Na minha concepção, a única coisa que justifica você trocar qualidade por quantidade é se você quer fazer dinheiro. Porque quando você prioriza os números, aquilo deixa de ser arte porque você não tem nada a transmitir, e o Drake definitivamente não precisa de dinheiro. No caso dele, parece que a troca é feita por ego, para ver seu nome no top 1 do Spotify. Só que até mesmo isso já ficou cansativo, é uma coisa que dura um dia porque não é memorável. É basicamente música McDonald's, porque o Big Mac é o hambúrguer que mais vende, e nem por isso é o melhor hambúrguer que tem. Os 3 álbuns parecem não ter um propósito, é uma coisa feita de qualquer jeito, não tem uma ideia por trás, não tem arte. Eu acho que um exemplo disso é quando o álbum tem sua mãe na capa e a primeira música carrega esse nome. Enfim, é um bagulho triste, é um cara que sabe fazer arte e escolhe não fazer porque não consegue superar suas próprias questões. E eu espero que, assim como eu, você também consiga pelo menos tirar algo dessa história para sua própria vida.